As florestas são mesmo surpreendentes. Podemos entender melhor a importância delas sob 3 pontos de vista. O ecológico, já que regulam o clima, conservam o solo, os recursos hídricos e as inúmeras espécies de animais e plantas. O econômico, pois fornecem a matéria-prima dos produtos de origem florestal, além de viabilizarem o ecoturismo e a visitação. E o social, porque abrigam povos que vivem na floresta, dependem dela para a manutenção de sua cultura e a utilizam para sua subsistência e geração de renda, além de atuarem como protetores do meio ambiente. Para ajudar a proteger esses patrimônios naturais, existem as florestas públicas, que são aquelas naturais ou plantadas que pertencem à população brasileira. Por isso, são administradas por algum órgão do governo federal, estadual ou municipal. Como esse processo é complexo, foi criada a Lei de Gestão de Florestas Públicas em 2006. A lei criou o Serviço Florestal Brasileiro, um dos órgãos responsáveis pela gestão das florestas públicas federais. Assim, surgiram diferentes modelos de gestão dessas florestas, como a concessão florestal. Na prática, ela funciona como uma permissão dada pelo governo, por meio de licitação para uma empresa, associação comunitária ou cooperativa utilizar os produtos e serviços florestais de uma área pública, por determinado tempo, valor e de acordo com práticas de manejo florestal sustentável. O vencedor da licitação pode fazer uso da madeira, dos produtos não madeireiros e dos serviços florestais das áreas concedidas, que são chamadas unidades de manejo florestal. Tal produção deve ocorrer respeitando os direitos das comunidades locais e sem degradação ambiental, conservando os solos, recursos hídricos e o habitat dos animais. Seus benefícios sociais são a geração de trabalho e renda e o investimento em bens, serviços e infraestrutura para as comunidades locais. Seus benefícios ambientais são o uso sustentável das florestas públicas e a maior proteção e conservação ambiental das áreas sob concessão. Os benefícios econômicos são a geração e distribuição de recursos públicos, além da organização da atividade madeireira. Mas como ocorre a administração dos recursos das concessões florestais? O concessionário, que é aquele que vence a concorrência para uma dada concessão florestal, paga ao governo federal um valor relativo ao manejo de produtos e serviços florestais na área concedida. Este é o primeiro tipo de recurso que vamos falar. O valor pago é proporcional à produção. Quanto mais o concessionário produz, mais deve pagar ao governo federal. Parte desses recursos devem ser repassados aos governos estaduais e prefeituras localizadas nas áreas concedidas. Para receber os recursos, estes governos devem elaborar planos, criar e manter conselhos de meio ambiente ativos. Cabe aos conselhos, que possuem participação de representantes da sociedade, a aprovação da proposta elaborada pelo Estado ou município. Os recursos só podem ser utilizados para o apoio e promoção do uso sustentável dos recursos florestais, o que inclui, por exemplo, ações de apoio ao extrativismo e ao manejo florestal, a estruturação da Secretaria de Meio Ambiente e o incentivo ao ecoturismo. Após utilizar os recursos, os estados e os municípios devem prestar contas para o Conselho de Meio Ambiente. Após análise, o Conselho deve encaminhar as contas para o Serviço Florestal Brasileiro. Sem essa prestação de contas, os municípios e os estados não recebem recursos no ano seguinte. E como ocorre a gestão do investimento em infraestrutura e serviços para as comunidades locais? Esse é o segundo tipo de recurso gerado pelas concessões. Cada concessionário deve depositar um valor anual a ser investido em equipamentos sociais, bens e serviços para as comunidades locais. Diversas ações podem ser realizadas com esses recursos, como construção de barracões comunitários, painéis de geração de energia solar, construção de escolas, postos de saúde, entre outras. O valor é definido no contrato assinado entre o concessionário e o Serviço Florestal Brasileiro e é reajustado todos os anos. Para usar os recursos, o Conselho Municipal de Meio Ambiente deve elaborar um plano com as ações e investimentos que serão realizados. O ideal é que este plano seja elaborado com a participação das comunidades locais, que serão as beneficiadas pelos recursos. Isso pode ocorrer por meio de reuniões, oficinas e audiências públicas. Com base nesse plano, o Serviço Florestal autoriza o concessionário a repassar os recursos, que devem ser aplicados diretamente pelas prefeituras municipais ou pelas associações comunitárias. Depois de utilizar os recursos, a Prefeitura Municipal e a Associação Comunitária devem prestar contas para o Conselho de Meio Ambiente.
Após análise, o Conselho deve encaminhar as contas para o Serviço Florestal Brasileiro. Mais uma vez, sem essa prestação de contas, o recurso não é transferido no ano seguinte. É assim que as concessões florestais geram benefícios para as comunidades locais e ajudam a cuidar de nossas florestas. É a floresta, a comunidade, a empresa, o mercado e o governo movendo a sustentabilidade que preserva a vida e o planeta. Quer saber mais sobre como os recursos das concessões florestais podem ser utilizados? Conheça a cartilha sobre o tema que foi elaborada pelo Imaflora e Serviço Florestal Brasileiro.